Glória a Glória a Deus. Deus. E assim, o Senhor me tocou muito, sabe? Porque quando ela me deu esse tema e eu fui começar a estudar, o Senhor começou a ministrar primeiramente a mim, porque a palavra de Deus faz isso, né? Ela é uma Uhum. espada de dois gumes, então assim, ela penetra em você e em mim. Então, ele foi trabalhando em mim essa palavra e eu fui vendo, foi me confrontando, sabe? A realmente estar descendo a casa do oleiro e assim, ler o texto, reler e pedir, Senhor, venha cá, me dê uma revelação da tua palavra para que eu possa trazer da melhor forma para as pessoas ouvirem. E o texto encontra-se no livro de Jeremias, no capítulo 18, verso do 2 ao 6. Nesse tempo, Israel estava vivendo uma fase muito terrível de idolatria, de desobediência. Então, assim, Jeremias tinha uma palavra forte, uma palavra dura, e ninguém queria dar ouvido a Jeremias, né? Então, assim, ele foi um profeta que Deus escolheu para a nação exclusiva de Judá. E as pessoas não estavam dando atenção, pelo contrário, expulsavam ele, queriam bater nele, não queriam saber. E o remédio para aquela situação era o arrependimento. Porque assim, se Deus ele poupou Nínive, quanto mais o seu povo se viesse a se arrepender, né? E hoje a gente vê muito isso também nos dias de hoje. Nos dias de hoje é assim. A gente está com Deus, de repente a gente se afasta, o Senhor permite que cheguem algumas pragas na nossa tenda, daí a gente se quebranta, se arrepende, e ele afasta todas as pragas de novo, mas tudo isso não é porque ele é ruim, é porque ele tem um cuidado, porque ele sabe que longe dele a gente vai se perder. E ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Então a palavra do Uhum. Senhor diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia! Louvado seja o Aleluia. nome do Senhor. Então, assim, um dos pontos que o Senhor colocou de insight, assim, esse verso 2, quando ele diz, nessa tradução bíblica que ele diz, levanta-te e desce. Né? Eu estava estudando pela King James e diz assim, dispõe-te e desce. E essa palavra que ele diz assim, dispõe é de dispor, de disposição. Então o Senhor manda que a gente tenha disposição para descer. Veja que coisa incrível. Porque muitas pessoas dizem assim que descer é muito fácil, né? Qualquer um empurra e sai descendo. Mas nessa situação aqui, não. Quando o Senhor aparece para Jeremias e disse: Jeremias, levanta-te ou dispõe-te e desce à casa do oleiro, ele estava dizendo: arrume força, tenha coragem, levante-se de onde você está. Se está acomodado na situação que você está, levante-se. Porque muitas vezes, Fabiana, a gente está deitado, está prostrado, está acomodado, aí todo domingo ao culto e acabou, sabe? Está acomodado, assistir uma pregação no YouTube e acabou, e acha que aquilo basta. Não, não é isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui, dispõe-te, arruma disposição para fazer jejum, para orar mais, para me buscar na madrugada, Glória a sabe? Deus. Para Aleluia. orar com força, com vontade, para louvar. Naquele momento que todo mundo está reunido na sala assistindo televisão, arruma coragem, vai para o teu quarto, fecha a porta e vai orar. Disposição. Levante-se e desce a casa do oleiro. É difícil descer. É difícil descer, minha gente.
Isso. É muito fácil a gente se afastar do Senhor, principalmente aqui no Nordeste, numa época dessa junina, onde a gente vê muitos servos do Senhor fazendo um São João Gospel. É muito fácil. É é muito fácil se afastar do Senhor. Difícil é descer. Porque, como a palavra diz, descer requer disposição. E muitas vezes nós não estamos querendo se dispor a descer. Mas aí o Senhor diz aqui no verso 3 que ele desceu à casa do oleiro e ele estava lá concentrado, trabalhando sobre as rodas. Né? Ele traz a palavra que ele estava trabalhando. E assim, a gente vê que um oleiro, uma olaria, quem teve já o prazer de conhecer uma cerâmica, aqui a gente chama cerâmica, aí no sul parece que chama olaria, né? Um lugar que trabalha com barro, que faz tijolo, que faz vaso, aqui a gente chama cerâmica. E a gente vê muitas vezes que em certas olarias, como era no caso aqui desse tempo, não era uma produção industrializada como hoje. Era uma coisa artesanal. Era de um em um. Então, quando Jeremias tem essa visão, ele vê o Senhor, né? Ele vê o oleiro trabalhando de forma artesanal sobre as rodas. E quem trabalha de forma artesanal, trabalha de forma paciente. Se você encomendar um sapato, uma bolsa a um artesão, ele vai passar aí um mês. Um casaco de tricô feito à mão é um mês, 2 meses para ser terminado. Diferentemente de uma máquina que em horas está tudo certo. Mas uma coisa que é feita com cuidado, com delicadeza, tem um capricho, tem um valor agregado. Você vê que uma coisa que é vendida em grande demanda, como vem produtos da China, é tudo baratinho. Mas você vai trabalhar com alguma coisa, vai vender alguma coisa tipo artesanato, o preço é lá em cima. Então aqui Jeremias tem essa visão do oleiro trabalhando ali, né? Com todo o cuidado do mundo, concentrado, observando aquela peça, porque na mão do oleiro aquela peça tem muito valor, aleluia. Aleluia. Aquela peça tem um valor grandioso. Então ele não trabalha de qualquer forma. E mesmo quando ele está amassando barro, ele está amassando com carinho, como a missionária Fabiana, a cantora Fabiana falou no início da live. Ele está amassando ali com carinho, ele está tirando os excessos, né? Colocando onde está faltando barro. Mas tem muitos vasos que chegam na mão do oleiro com muitos barros, assim, muito excesso de orgulho, excesso de ódio no coração, excesso de vaidade. E o oleiro vai trabalhando, né? Aquele barro que muitos olham e dizem é barro, ele diz não, é vaso. Aleluia. Você está olhando um barro, mas eu vejo um vaso de valor. Eu estou trabalhando. E aí o oleiro, quando ele começa a bater o barro, ele começa a amassar, ele começa a espancar mesmo o barro, é para tirar bolhas de ar. Aquelas bolhas de ar, se ficar na peça, quando for para o forno, ela vai explodir aquela peça. Então aquela peça realmente tem que ser muito trabalhada, tem que ser muito amassada para não ter nenhuma impureza, nenhuma pedrinha, para que o vaso saia perfeito. Aleluia, glória a Deus. E no verso 4, ele diz assim, como um vaso que ele fazia de barro, quebrou na mão do oleiro, aleluia, glória a Deus quando a gente se quebra na mão do oleiro. Porque a gente vê um vaso, mas não está do jeito que o Senhor quer, não está do agrado. Então aquele vaso, ele começa a trabalhar, aquele vaso vai ficando molinho. Glória a Deus quando a gente começa a ficar molinha nas mãos do Senhor. Porque se for duro, não te quebrar, não vai prestar para nada. Então, ele vai amolecendo, vai colocando água, né? A água aqui quer dizer a palavra, vai amolecendo pela palavra do Senhor, aleluia. E aquele vaso vai tomando forma, mas chega um momento que ele não aguenta e se quebra. Aí é que as coisas começam a dar certo. Muitas vezes a gente, quando está no ápice de um processo, que já não tem mais jeito, a gente acha, pronto, agora a minha vida acabou. Acabou não. Só faz parte do processo. Aleluia. Quando se quebra, aleluia, aí é que tudo começa a dar certo, a partir daquele momento.
E no momento que a gente acha que tudo acabou e não tem mais jeito, que aí o oleiro vem e refaz tudo novo. Tudo novo. Aleluia. Como aqui na palavra está dizendo, que ele refaz como ele quer, não é como a gente quer. Aleluia, aleluia. Glória a Então, Deus. assim, o vaso precisa ser perfeito, o vaso precisa estar no molde correto para ir para onde? Para o forno. E depois que ele tiver cozido, tem como refazer este vaso? Não tem. Ele só presta para ser lançado fora. Então, por isso que Deus pediu para Jeremias: desce, vem à casa do oleiro, vem observar como é o trabalho de um oleiro, porque assim, ele diz aqui no verso 5. Então, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos o barro. Ele é o oleiro. Muitas vezes a gente fica inquieto quando ele começa a trabalhar na vida da gente. Muitas vezes a gente começa a espernear, mas Senhor, por quê? A questão não é o porquê. A pergunta não está correta. Não é por quê, Senhor. É para quê, Senhor? Para quê, Senhor? Eu estou passando por esta situação, mas eu sei que tudo está no controle de Deus. E aí, quando Deus estiver te amassando, aleluia. Se tu ficar molinho mais rápido, vai ser mais rápido também o processo de molde. Então, amolece teu coração, vai mergulhando na palavra, para que esse teu coração seja logo amolecido, porque, olha, não tem como lutar com Deus. Quando ele pega para fazer um vaso novo, aleluia, ele faz, mas não te preocupa, porque quando ele faz um vaso novo, aleluia, é do jeitinho que ele quer. E é desse jeito que é bom, quando a gente está do jeito que ele quer. Porque na hora que a gente for passar na prova de fogo, aleluia, é um vaso perfeito na mão do Senhor. Porque vaso troncho, vaso com avaria, só serve para jogar fora. Vaso com rachadura não serve para guardar azeite, que representa o Espírito Santo. Aleluia. O vaso tem que estar pronto, cheio do Espírito Santo. Por isso que nós temos que estar preparados para poder estar na presença do Senhor. Aí você pode dizer, mas Emanuele, e como é que eu desço a casa do oleiro? É simples, eu vou te dizer agora. Consagração, oração, saindo de lugares que te afastam da presença de Deus, saindo de rodas de amigos que estão falando, escarnecendo o nome do Senhor, e tu está ali, tu és testemunha do Senhor. Tu ali representa Deus na terra. E muitas vezes você está ali sentado, escutando coisas que não deveria estar sendo nem pronunciada na sua frente. Aleluia. Buscando a presença, vivendo com retidão. Quantas vezes a gente vê pessoas querendo ser engraçada para os colegas, mas entristecendo o Espírito Santo. Falando piadas, que os colegas vão rir, vão bater palma, vão achar você o máximo. Mas Deus está ali entristecido por você. Verdade. E o que é que mais importa na vida da gente? É alegrar o Senhor Jesus. Aleluia. É alegrar o Espírito Santo de Deus. Não é entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas o povo não quis dar ouvido. E da mesma forma a gente vem dizendo hoje, povo de Deus, junta os pés na terra. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor moldar a tua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sei, irmão, que a palavra é dura. Muitas vezes ninguém quer ouvir essa palavra, não. Porque se eu tivesse aqui prometendo a chave do carro, a chave da casa, era muito mais fácil. Tinha gente assim, ó, batendo palma para mim. Oh, glória, aleluia. Mas isso aqui, que a irmã Fabiana me chamou, é palavra de ajuste. Mas a gente precisa trazer palavra de ajuste também. Porque senão Deus vai requerer esse sangue na mão da gente.
É impossível a gente saber a verdade e ficar calado e estar só fazendo o evangelho da prosperidade. Deus prospera, prospera, mas tem que estar no caminho, porque Deus não vai cumprir Aleluia, nenhuma Jesus. promessa quebrando o princípio dele, não. Olha, meu irmão, vou te dizer uma coisa: Deus pode ter te prometido o mundo, mas se você não tiver firme nos caminhos do Senhor, ele não vai quebrar princípio para cumprir as promessas, não, porque ele não vai, não. Se É você verdade. quiser receber as promessas do Senhor, aleluia, você Aleluia, junta os pés Jesus. na terra, aleluia, porque senão ele não cumpre as promessas, ele não quebra princípio. Muitas vezes a gente tem medo de dizer um não, mas um não te livra de um problema muito grande. Às vezes um amigo te convida para uma ocasião, aí por vergonha não tenho coragem de dizer não, mas esse não ia te livrar de um problema sério, quiçá do inferno. Aleluia. Glória a Deus. Me perdoe a palavra de confronto, mas foi esse tema que era da semana. A gente Aleluia, precisa ser Jesus. chacoalhado, meu irmão. A gente precisa acordar porque Jesus está voltando a labassuricanta, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. aleluia, aleluia, glória a Deus. A gente precisa acordar. Eu e você, essa palavra veio de confronto a mim. No momento que a irmã Fabiana me deu esse tema, que eu comecei a estudar, o meu olho fez assim, Jesus, aleluia. Desce agora, Emanuele. Está descendo pouco. Na hora eu senti. Porque como ele está dizendo aqui, tem a disposição para descer, mas a gente tem que fazer algumas concessões, mas muitas vezes a gente não quer, a gente não quer. De noite o sono está gostoso e a gente não quer acordar. Aleluia, paz do Senhor. Coisa linda, ó. Amém, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, é na fornalha que o vaso vai passar pelo teste, se ele realmente foi moldado direitinho ou não. Porque se o vaso sai do forno e ele está rachado, não segura azeite, ele é lançado fora. Não queira ser você um vaso rachado, que não segura o azeite. Ei, eu estou falando do Espírito Santo, tá? O azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. Se o teu vaso estiver rachado, ele vai entrar e vai sair. Esse vaso não vai servir para nada, a não ser lançar fora. Porque vaso, depois de cozido, não tem como ser moldado. Ele só serve para ser lançado fora. Que esta palavra fique nos nossos corações a partir de mim, tá? Porque quando eu prego, eu estou pregando primeiro para a minha vida. Para a minha vida.